Neste vídeo nós vamos responder a seguinte indagação: o véu do templo se rasgou antes ou depois do Senhor Jesus render seu Espírito? O motivo deste vídeo é que Mateus e Marcos nos dizem que o véu se rasgou depois que o Senhor dispensou seu Espírito, mas Lucas nos diz que o véu foi rasgado antes que ele despedisse seu Espírito. Por que a diferença? Os evangelhos, em sua visão quadrupla da vida do Senhor Jesus, geralmente são executados sequencialmente, mas há ocasiões em que a ordem cronológica não é seguida. Mateus, escrevendo sobre a tentação, dá a ordem, começando com o pão, o saltar do templo, quando o diabo disse para ele pular do templo, e os reinos. Marcos menciona a tentação, mas omite os detalhes. Lucas dá a ordem começando com o pão, os reinos e o saltar do templo. João não faz referência à tentação. Mateus, o Evangelho do Rei, coloca os reinos por último, mas Lucas, o Evangelho do Homem Perfeito, mostra o servo sem pecado que não tentaria o Senhor, seu Deus. Mateus dá a ordem dispensacional e Lucas dá a ordem moral. Três princípios devem ser considerados ao lidar com discrepâncias aparentes quando visto nas Escrituras. Primeiro, os eventos são os mesmos. Confundir eventos semelhantes é introduzir dificuldades. No entanto, só poderia haver um rasgar do véu no dia da crucificação. A segunda consideração para explicar uma escritura com dificuldade é o contexto implica uma sequência estrita de eventos. Em Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51, lemos: Jesus clamou outra vez em alta voz, expirou, e eis que o véu do templo se rasgou em dois. As palavras que temos aqui, e eis, quando é dito, e eis que o véu do santuário se rasgou em dois, também podem serem traduzidas como e de repente, ou instantaneamente. Então parece certo que o rasgar do véu segue após ao alto clamor do Senhor Jesus. No entanto, Lucas não usa essas palavras de sequência. Terceiro, onde a sequência não é vista explicitamente, o escritor mudou a ordem para um propósito temático. Muitos dos versículos nesta seção de Lucas capítulo 23 são eventos conectados, unidos pela pequena palavra e. Isto não implica necessariamente ordem cronológica. Note o que Lucas diz do versículo 42 ao 47. Tenha paciência que eu vou ler, pois para ficar o assunto bem explicado, temos que ir às Escrituras, não tem outro meio. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. Os versículos são estes. O versículo 47 diz: ora, quando o centurião viu, obviamente apontando para um momento no tempo. Mateus nos dá a sequência e relaciona o rasgar do véu com o alto clamor do Senhor Jesus, enquanto Lucas conecta o rasgar do véu com a escuridão. O alto clamor do Senhor Jesus indica a obra consumada na cruz, o véu rasgado. Embora, obviamente, relacionado com a obra concluída, tem outras implicações. O véu do tabernáculo e do templo era uma linha divisória entre o interior e o exterior, entre o lugar de Deus e o lugar do homem. O pecado colocou o homem fora do jardim. O pecado trouxe a morte espiritual e também a morte física. No Calvário,
A luz do sol, foi coberta e o mundo estava literalmente em trevas. Cristo, a luz do mundo, entrou na escuridão da morte, mas ao fazê-lo, fez com que o véu se rasgasse. No ensino típico, dentro desse véu estaria a luz da glória de Deus. A provisão é feita para que o homem se mova de fora para dentro, das trevas para a luz, do lugar da morte para a presença de Deus, para o lugar de vida. O centurião na cruz não poderia saber do véu rasgado, mas ouviu o alto clamor do que veio da boca do Senhor Jesus. O sacerdote no altar de ouro não poderia ter ouvido o clamor, mas pôde ter sabido do véu rasgado. Mateus, o Evangelho do Rei, relata as palavras do centurião. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Lucas, o Evangelho de Jesus, o homem sem pecado, o homem perfeito, relata as palavras do centurião. Verdadeiramente, este era um homem justo. Note a diferença. Mateus diz que o centurião diz ele era filho de Deus. Já Lucas diz, este era um homem justo. Ambas as referências são verdadeiras, ambas foram ditas, ambas estão registradas, mas não pelo mesmo escritor.